Bom dia a todos. Um prazer e uma honra estar aqui no TED. Sempre uma referência de espaços onde as pessoas somam conhecimento, que eu acho que é a única saída que a gente tem para dar conta das encrencas que a gente tem pela frente. E eu vou falar hoje sobre dos caminhos que me parece fundamental para a gente encarar esse enorme desafio criativo que é pensar o futuro. E é um pouco sobre a relação entre pessoas e marcas. Só para contextualizar um pouquinho, se eu conseguir passar aqui. Não está andando? Agora foi. Para contextualizar como tudo começou. Na verdade, eu há 22 anos atrás, ainda como estudante de design na PUC, no Rio, eu me interessei por ecodesign, por biomimética, e comecei uma empresa chamada Tátil, e que, no passado desses quase 22 anos, se transformou numa consultoria de design e branding que trabalha com grandes marcas. Mas, a coisa de uns 6 anos atrás, eu resolvi recuperar de uma maneira contundente a nossa essência e abrimos um núcleo de eco-inovação na Tátil, que se propõe a ser um centro de inteligência para pensar o futuro à luz do design e do branding. Em 2009, eu recebi um convite para fazer uma palestra no Festival de Cannes, exatamente para falar sobre a relação entre sustentabilidade, futuro e marcas. E aí comecei a ler tudo que eu podia sobre negócios, porque, para mim, marca tem tudo a ver com a síntese de um negócio, né, de um caminho empresarial. Então, li Stuart Hart, por exemplo, que passou a ser uma referência para mim, que escreveu um livro chamado Capitalismo na Encruzilhada, e muitas outras coisas, Capra e outros autores. Eu meio que amarrei essas coisas todas num conceito que eu chamei de Branding 3.0, que, na verdade, é uma reflexão sobre essa questão, né? E trazendo um pouquinho para vocês, só para fazer a introdução aqui, essa proposta, esse pensamento, ele se fundamenta na ideia básica de que hoje as marcas e as empresas são as instituições mais poderosas do planeta. E inequivocamente, né? A gente pensa que esse poder já esteve na mão da igreja há uns 700 anos atrás, depois passou para a mão do Estado, e hoje, quando a gente pensa nas marcas, na relação que a gente tem com elas, a gente entende que elas têm a capacidade de definir, né, o nosso futuro. Das 100 maiores economias atuais, 51 são corporações. Esse é um dado que demonstra o tamanho desse poder. Mas o que vem a reboque desse poder, na nossa perspectiva, é uma enorme responsabilidade. Uma responsabilidade por, de fato, estar na mão das empresas hoje o futuro que a gente vai ter a curto, médio e longo prazo. Algumas empresas já se deram conta disso, outras não. E a pressão sobre essas empresas, ela vem de diversas direções diferentes. Então, num primeiro momento, a gente tem novas leis sendo aprovadas no mundo inteiro que vão regular, que vão controlar. A lei de resíduos sólidos, por exemplo, no Brasil, é um bom exemplo. Vai mudar a relação das empresas com o ciclo de vida dos seus produtos. A pressão do consumidor, que é cada vez mais informado e mais consciente, isso vai fazer uma diferença enorme também. A concorrência, que é sempre uma pressão. Mas, acima de tudo, eu acredito que essa mudança de perspectiva em relação ao seu papel como instituição, né, da empresa como uma instituição, eu acho que ele vai mudar pela percepção de que, se esse futuro não for redesenhado, a própria sobrevivência da empresa, da marca, estará em jogo. Eu acho que o Instituto de Sobrevivência, como eu estudo biomimética, né, dou aula desse assunto na PUC, olhando sempre a natureza para tentar trazer inspiração para o nosso universo de projeto, não existe nada mais poderoso na natureza do que um instinto de sobrevivência. Então, eu acho que isso vai, de uma certa forma, se manifestar no universo corporativo de uma forma contundente. Tem um dado que é bastante forte, que diz o seguinte, que 75% das empresas do índice S&P 500, né, que define as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em 2020, dessas 75% de empresas ainda não existem. Ou seja, serão fundadas ainda. E isso significa que, das 75% das empresas que estão lá hoje no índice S&P 500, deixarão de estar, perderão relevância.
TED é sempre TED, né? E saiu do... Então, esse é um dado bastante poderoso, um dado que certamente está acendendo a luz vermelha dentro de várias companhias. Basta a gente ver empresas jovens como Google, como Facebook, com uma relevância enorme que não tinham há 3, 4 anos atrás. Tem um dado curioso também que diz que 83% dos CEOs sabem que tem que fazer alguma coisa, mas não sabem direito o que fazer. E aí, nessa ânsia de tentar se movimentar numa direção sustentável, de se tornar uma empresa verde, eles meio que tentam preencher um checklist, né? Assim, uma listinha Bom, então vamos lá, vou trocar o papel virgem por papel reciclado, eu vou, sei lá, salvar as baleias, mandar um dinheirinho para as crianças na África, produzir certificados verdes, que é uma coisa que tem empresas que fazem, né, de uma maneira bastante questionável eticamente, e divulgar pesadamente todas essas alternativas. Isso, durante alguns anos, funcionou, entre aspas, né, hoje chama isso de greenwashing, mas isso cada vez funciona menos. O telhado de vidro das empresas é cada vez mais delicado, mais frágil, a internet transformou, a informação está acessável e acessível para todos em real time, então é difícil você falar e não fazer, cada vez mais. Então, existe uma perspectiva que faz as empresas se tornarem ecochatas, né? Assim, tem uma coisa boring nesse caminho, nessa tentativa de se tornar uma empresa verde. E a gente acredita que, em parte, esse fato se deve ao fato de que as consultorias que estão ajudando as empresas a caminharem nessa direção sustentável, elas se baseiam no triple bottom line, claro, faz todo sentido, a dimensão social, econômica e ambiental, mas essa perspectiva, ela desconsidera uma coisa que, no nosso ponto de vista, é fundamental, que é a particularidade de cada empresa. Né? A ideia de que todas as empresas podem ser verdes é absolutamente monótona. Eu brinco que eu torço para que o futuro não seja verde, o futuro deve ser multicolor. É um pouco como a natureza imagina o futuro. A natureza detesta monotonia ou monocromia. A natureza adora diversidade, é sinônimo de fortalecimento da vida. Então, o raciocínio do Brand 3.0 parte do princípio de que falta uma coisa para articular e para conectar essas três dimensões, que é um mergulho na essência das empresas. Então, que a gente acredita que, para que uma empresa possa migrar do paradigma atual, que hoje a gente vai falar o dia inteiro sobre isso, que está se esgotando, que está no seu limite, né, para o paradigma futuro, ela precisa construir uma ponte entre esses dois momentos. E essa ponte, para que ela seja sustentável, no sentido mais literal da palavra, os alicerces precisam ser feitos dessa matéria-prima, da essência das companhias. Cada empresa pensando no futuro em cima dos seus talentos, da sua razão de ser. Então, os bancos talvez não precisem se preocupar com a Amazônia. Talvez a Natura se preocupe com a Amazônia. Os bancos entendem muito de como ganhar dinheiro, de como fazer o dinheiro se multiplicar. Então, se eles tiverem um foco, por exemplo, em apoiar, em suportarem com taxas menores, por exemplo, projetos sustentáveis, eles vão estar cumprindo o papel deles de uma maneira muito mais efetiva do que se eles quiserem abraçar o mundo tentando preencher o tal checklist que a gente falou um pouquinho antes. Então, é um pouco esse o pensamento, e que prevê mudanças e uma migração extrema, né, dentro do universo corporativo, fazendo com que produtos tendam a migrar para uma dimensão de serviços, de experiências, né, diminuindo o uso de átomos, que são finitos no mundo, e aumentando o número de bits, por exemplo, que são infinitos. O crescimento em cima de uma perspectiva de um uso maior de bits faz mais sentido do que do número maior de átomos. A gente deixa de fazer sentido e deixa de ser transformador, né, a ideia da inovação, que é apenas incremental, né, e a gente passa a ter que ter uma lógica de uma inovação disruptiva. Então, o carro elétrico é uma inovação incremental, né? Muda o combustível, mas o problema do engarrafamento, por exemplo, continua. Então, vamos ter que repensar o jeito que as pessoas se locomovem. E eu estou com sede, vou ter que ficar bebendo água. Posicionamento para propósito. Isso aqui é uma mudança radical que tem muito a ver com o nosso universo, com o universo de comunicação. As empresas vêm construindo, né, usando todas as ferramentas de marketing, posicionamentos consistentes, e a gente acredita que aqui existe uma mudança talvez mais profunda e a que tangencie, de uma certa forma,
a contribuição, a maior contribuição do universo das pessoas que estão aqui. Ou seja, o marketing tem um papel importantíssimo para ajudar as empresas a migrarem do que elas fazem hoje, em termos de posicionamento, para uma dimensão de propósito, que tem a ver com a essência da história que eu comentei, da construção da ponte para o futuro. Ou seja, as empresas têm, na sua essência, uma série de valores, e o que a gente acredita que o Branding 3.0 pode fazer é mergulhar nessa essência, identificar ali quais são os ingredientes, quais são os elementos, quais são os valores que ressoam com o futuro, com um novo paradigma, e aí sim, usando esse combustível, esse conjunto, a potência desse combustível, construir essa ponte para o futuro. Isso passa a ser um propósito que mobiliza, que impulsiona a empresa nessa direção. E aí, numa dimensão ambiental, sair do ciclo aberto, como a gente extrai matéria-prima, produz coisas, usa por um tempo e depois joga fora num lugar meio mágico que a gente inventou chamado lixo. Isso vai ter que deixar de existir, a gente vai ter que pensar no ciclo fechado. O Stuart Hart tem um conceito genial que ele chama de destruição criativa, que é o momento em que uma empresa entende que o que ela entrega para o mundo deixa de fazer sentido e ela mergulha de novo na sua essência, na sua razão de ser, e encontra alguma coisa que pode significar uma mudança, uma migração numa direção sustentável, numa direção que possa ser sustentável para a própria companhia. Isso é importante dizer, essa ideia de que esse, na minha opinião, será o maior motivador, a maior motivação para que essas transformações aconteçam. A IBM fez isso, era um fabricante de computador na década de 50, 60, 70, e migrou para um posicionamento, assumindo um propósito de ser um centro de inteligência, de gestão de informação, e faz isso hoje com maestria. A marca se renovou de uma maneira radical. As marcas vão ter que fazer esse tipo de migração. Algumas conseguirão, outras não. O tal número lá de 75% das empresas que deixarão de ter relevância no SP 500 sinaliza exatamente isso. Não são todas as marcas que têm, na sua essência, valores que ressoam com o futuro. Então, muitas marcas deixarão de existir. Isso faz parte do processo de seleção natural que existe. Na natureza como um todo, nós fazemos parte dela. Uma metáfora que a gente gosta de fazer é a metáfora do cesto. O cesto ele tem, basicamente, duas estruturas. Uma estrutura a gente chama de urdidura, que é essa parte toda passiva, mais estrutural, digamos assim, com um material mais robusto. E uma segunda parte, que é a trama, que é esse elemento flexível, é um fio que amarra essa urdidura e transforma aquela matéria-prima, que era apenas palha, ordenada de uma maneira quase que não aleatória, mas uma maneira ainda fragmentada, transforma isso num cesto. A gente gosta de fazer uma associação com a situação da maioria das empresas hoje, que tem os seus departamentos e as suas áreas de uma maneira muito fragmentada. Então, é comum a gente ver a galera de marketing não fala com logística, que não fala com comercial, que não entende direito o que está acontecendo. Então, isso é fatal numa perspectiva de transformação dentro da companhia. Então, o que a gente imaginou é que a única cola possível, o único elemento que pode funcionar como o início dessa trama para amarrar todo esse conhecimento e essa sabedoria que existe acumulada dentro das empresas, cada área tem muita expertise, e essa fragmentação tem a ver ainda com a nossa lógica cartesiana de fragmentação do conhecimento. É natural que seja assim, mas as empresas e os negócios do futuro certamente não serão. Serão sistêmicos. Então, a gente entende que a única cola possível que pode sensibilizar, que pode emocionar, que pode atrair todas essas áreas, passa pela essência. Então, se eu chegar dentro da Coca-Cola hoje, por exemplo, falar de felicidade, isso vai ressoar, provavelmente, em todas as áreas, porque isso está lá na razão de ser da Coca-Cola, lá no início de tudo. Então, o que a gente propõe no Branding Integral é isso. No Branding 3.0, que a gente está pensando em mudar o nome para Branding Integral, por conta do Ken Wilber, tem toda uma história por trás, mas isso ainda é um processo. Mas o fato é que, quando a gente chegou a essa conclusão, a gente entendeu que o Branding 3.0 ele tinha o poder de chegar até aí, de definir esse propósito, de fazer essa primeira amarração nessa urdidura, de deixar o cesto, deixar aquela estrutura começar a ter uma cara de cesto. Mas ainda faltava uma coisa que era mais extrema, mais radical, que era exatamente esse fio, esse elemento da trama que na verdade, teria que, de alguma forma, ajudar as empresas a se reinventarem como negócio. E aí, a Tati não tinha mais como chegar. A gente estava falando de modelagem de novos negócios.
e teria que ser um grupo multidisciplinar, a gente teria que ter um conhecimento que a gente não tinha, e não faria sentido ter isso dentro da Tátil. A gente tinha um enorme desafio criativo, e esse desafio criativo ele está suportado, esse cara, o Michael Porter, as pessoas devem conhecer, mas é o principal teórico do nosso modelo de pensamento. O pensamento do capitalismo hoje foi desenhado por ele, né? O modelo atual que é usado pela maioria das empresas. E ele passou a dizer isso: o lucro que envolve um propósito social é uma forma superior de capitalismo, forma que permitirá à sociedade avançar mais rapidamente, as empresas crescerem ainda mais. Ou seja, ele enxerga valor compartilhado, ele enxerga a perspectiva de você ter ganho social com lucro. Lucro não é pecado. Isso é uma coisa que eu acho que as ONGs acabaram trazendo um pouco dessa perspectiva de que o lucro é uma coisa que deve ser... né, demonizam o lucro. E quando você olha para a natureza, você vê que o lucro existe na natureza. Ele está lá. Cada indivíduo, cada organismo precisa de um lucro específico e particular para continuar existindo. A única diferença é que o lucro desse indivíduo, dessa espécie, para que ele exista, ele depende do lucro das outras espécies, dos outros indivíduos que estão ali. Então, o lucro tem que existir. E aí, o movimento que a gente fez foi montar uma nova história, juntando pessoas diferentes, que a gente chamou de CRIA. Eu estou falando pela primeira vez hoje dessa iniciativa, que a gente brinca que não é uma empresa, a gente brinca que é uma OP. OP é outra parada. Porque a CRIA não nasceu da motivação, que de um modo geral é a motivação original para qualquer negócio ser aberto, que é a de gerar lucro para os sócios. Não era essa a intenção original. O lucro estava no nosso plano de voo, mas ela não era o lucro não era o principal drive. Como é que isso aconteceu? Como é que isso surgiu? A junção de 3 pessoas: o Dhaval Chadha, que é um indiano de 25 anos, que estudou Ciências Sociais em Harvard, depois fez um curso na Singularity University, que é uma parceria entre o Google e a NASA, um curso de futurismo. Ousado, tem uma atitude diferente da nossa, da Florência, né, que é uma uruguaia de 35 anos, que trabalhou na McKinsey há muitos anos, trabalha na área de estratégia, morou em Bangladesh, se especializou na área de negócios sociais, e eu que tenho, né, representando a Tátil é sócia dessa nova iniciativa, dessa OP, que tem um background em design, em branding, em biomimética. A gente entendeu que nós juntos poderíamos, de alguma forma, começar a construir aquele fiozinho, aquela trama que a gente enxergou lá no sexto, que poderia ser um suporte, uma ajuda para que as empresas pudessem se estruturar. Isso é feito de uma maneira muito particular. A gente entende que nós somos apenas uma cola entre o conhecimento. A gente entende que o nosso papel é simplesmente sermos catalisadores de conhecimento. Então, a gente faz isso através de soma. Tem uma outra ideia básica, que é o fazer com e não fazer para. A gente se envolve profundamente com os universos que a gente tem se relacionado. E aqui tem uma coisa incrível, que foi o fato de que, num dado momento, a gente falou: cara, a gente precisa de uma ajuda superior nessa história. Então, tinham pessoas que nos interessavam muito, né, os nossos gurus, autores dos livros que a gente queria conhecer e tal. Eu falei: será que se a gente procurasse esses caras, eles não seriam conselheiros da gente? E o Dhaval falou assim: claro, vamos ligar para eles. E eu, assim, será que dá para ligar para Janine Benio? Será que dá para ligar para o Fábio Coelho, presidente do Google, e pedir para ele ser conselheiro? E o Dhaval, né, alto dos seus 25 anos, com uma atitude que tem a ver com jovem, porque isso é uma coisa importante. Dhaval 25, Florência 35 e eu 45, somos 3 gerações. Ligou para essas pessoas todas, né, nós fizemos contatos, é claro que eu ajudei, e a gente tem essas pessoas todas como conselheiros da CRIA, de uma maneira muito contundente. Meu tempo acabou. Isso é complicado. Bom, deixa eu contar uma última história. Essa aqui é a Casa CRIA, né? A gente tem um espaço que a gente acha que faz toda a diferença, mas eu queria contar uma última historinha de 1 minutinho. Posso? Porque a gente mirou numa coisa e acertou em outra. Foi o seguinte: a gente entendeu, num dado momento, as pessoas que estavam participando dos projetos com a gente lá começaram a dizer para a gente: pô, cara, isso é uma coisa, eu quero fazer mais, eu quero participar de outros projetos, mesmo não sendo dentro da empresa que eu trabalho. E a gente começou a olhar isso e falou: cara, isso é muito louco, né? Porque a gente começou a entender que, de uma certa maneira, a gente estava despertando um impulso e um desejo meio revolucionário dentro das pessoas que estavam lá com a gente. Então, mais do que ajudar as empresas, a gente estava ajudando as pessoas a se reinventarem, ou pelo menos a pensarem sobre as suas trajetórias. E aí a gente ouviu uma história interessantíssima, que tem a ver com a biomimética, sobre transformação, que é a seguinte: uma
lagarta, para virar borboleta, ela passa por um processo de entropia. Ela entra no casulo e ela começa um processo de autofagia. Nesse momento, ela tem um conjunto de células chamadas células imaginais, que até então estavam completamente adormecidas, que entram em atividade. E são essas células imaginais que, unidas, fazem com que a borboleta surja. Então, o que a gente entendeu é que é fundamental, dentro da lógica dessa mudança, que essas células imaginais sejam despertas dentro das empresas, dentro dos governos, dentro da academia, porque só assim, com essa soma de esforços e de energia, a gente pode sair do outro lado. É isso. Obrigado. Valeu.